Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alex Langer, sejam muito bem-vindos ao mais um podcast. Hoje eu trouxe aqui um tema também muito relevante, que é oratória. A coragem de se expressar diante de pessoas, diante de colegas de trabalho, numa reunião, numa entrevista de emprego, a coragem de se expressar, de se comunicar diante de uma câmera, gravar um stories, gravar um vídeo, fazer um discurso e também a habilidade de falar em público, a habilidade de utilizar os recursos que você já tem a seu favor. Utilizar bem a sua voz, o seu poder vocal, a postura, o corpo, a expressão corporal, os gestos e principalmente as emoções. Entender que as emoções, quando bem canalizadas, até aquele tremorzinho nas mãos você pode utilizar a teu favor. Aquele suor, aquelas sensações desagradáveis. E eu tenho aqui um convidado. Meu convidado se chama Renato Galdino. Ele é dono de uma construtora aqui de Blumenau, muito tradicional, já tem uma história aqui. E eu tenho um hábito. Eu gosto que meus convidados se apresentem. Então é contigo aí, Renato. Bem, boa tarde, Alex. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, falar aí, agradecer ao seu convite, né? Para mim aqui hoje é uma aula, é uma coisa nova para a gente, então estamos aqui aprendendo mais um pouco e falando dessa prática da oratória, né, do qual ali, né, quando a gente iniciou os cursos, as aulas que você começou a me dar os treinamentos, as técnicas, hoje eu já vejo que eu evolui bastante essa forma de me apresentar, de falar. Então já desde o dia que eu iniciei lá para hoje, eu me sinto capaz de falar hoje já bem mais solto, mais leve, as coisas fluem melhor, as palavras vêm mais fácil. Então o curso de oratória é indispensável não só para quem quer buscar falar em público, mas em si para todos, né? Porque hoje em dia você acaba, às vezes, com medo, com vergonha ou coisa desse tipo, acaba deixando de falar certas coisas por medo. E com essa aula eu adquiri confiança e venho melhorando a cada dia mais. Então estou muito feliz com o curso. O frio na barriga vem, é normal, como você sempre falou, né? Tem que ter o medo. Mas esse medo é bom, faz parte, então me sinto já assim, muito capaz para estar falando ao público ou de qualquer uma equipe ou pessoas ou um grupo de pessoas. Então me sinto bastante confiante já após esse curso, coisas que antes eu não tinha essa confiança, não me sentia tranquilo, né? Então hoje eu me sinto bem mais tranquilo do que eu era antes, tá? Então estou bem feliz mesmo com o curso. Eu super indico, como eu falei anteriormente, não só para quem quer falar, mas para quem tem o seu negócio, né? Como a gente tem a consultora, precisa estar se expressando melhor com nossos clientes, os nossos amigos, né, funcionários, colaboradores. Então a gente precisa estar melhor, estar melhor e confiante para falar, né? Eu acredito muito, Renato, no poder de compartilhar pequenos conhecimentos. Então, a gente tem às vezes aquela questão, né? Para eu aprender algo, eu preciso aprender com alguém que é muito top, com aquele cara que tem milhões de seguidores no YouTube, aquela pessoa que tem 100 mil seguidores no Instagram, aquele cara que é pós-graduado, pós-doutorado, que é não sei o quê. Então é só com esses que eu posso aprender. E a gente acaba desprezando, a gente acaba deixando de lado muitas oportunidades de aprender com pessoas que estão, às vezes, um degrauzinho acima que a gente, naquele conhecimento, naquela questão que você quer aprender. É de pessoas que estão 1, 2, 3 degrauzinhos e mais, e estão do nosso lado, estão perto, estão na nossa comunidade, estão na nossa área de atuação. Porque a gente quer mirar aquele grande, a gente quer ir... Aí fica naquela, né? Uma que não consegue muitas vezes acessar esses caras, porque esses caras cobram absurdamente... Eu não vou falar que cobram caro, mas é que o valor deles é
é altíssimo, né? Não é então, tão acessível. Não é acessível. Por não ter esse recurso e querer fazer só com essas pessoas, acontece que a pessoa não sai do lugar, a pessoa não aprende, a pessoa não evolui. Que idade você tinha, né? 17 anos. 17 anos. E aí é onde eu ingressei na construção civil. Eu trabalhei de servente, de pedreiro, aprendi, fui para semiprofissional de pedreiro, de carpinteiro, armador, depois final, a minha última função no canteiro de obra, botando a mão na massa, foi azulejista, né? E aí as coisas foi fluindo e tal, aprendi muito com ele e isso já faz 35 anos que eu já estou aqui já no ramo da construção civil. E depois eu montei a Galdino, né? Construtora Galdino, e aí vem seguindo, vem em degrau, como se diz, né? Teu irmão tem construtora também? Ele teve construtora, mas hoje, na verdade, esse meu irmão ele veio a falecer já faz 6 anos. E aí eu já estava tocando sozinho até então. Eu, na época, aprendi e aí comecei eu vi que eu tinha a possibilidade de tocar o meu próprio negócio. Perfeito. Então, vinha falando, né, que os meus filhos estão se formando, né? Ele em arquiteto e ela em direito, que vão dar sequência à empresa, né? A parte administrativa, né? Então já vamos ter o nosso responsável técnico, arquiteto, fazendo nossos projetos e para a execução das nossas obras, né? Então a empresa está se incorporando, né? Pegando mais corpo também com a chegada deles, que já deu uma diferença na chegada deles na parte administrativa. Então a gente tem outros sonhos, outros objetivos e aos poucos a gente vai galgando, vai chegando ao ponto que a gente vai planejando, né? Hoje a Galdino já há algum tempo, né, vem se especializando cada vez mais em construções de alto padrão, né? Uma entrega, né, com um imóvel mais assim, mais organizado, né, com material melhor. Então a gente está não só a parte de residência, mas também obras industriais, comerciais. Até atualmente a gente vem finalizando uma obra agora na parte de indústria, que é toda a parte administrativa, que chega a quase 1.500 metros quadrados. Então, uma obra que a gente fez do começo ao fim e a gente está entregando agora. E o que eu acho bacana disso também é que a gente está do jeito que a forma que a gente entrou nessa empresa, que foi bem difícil a gente entrar, até que a gente mostra o nosso trabalho, então foi aos pouquinhos, né? Eles dando essa confiança, e aí chegou esse projeto grande para a gente e a gente orçou, fechou, iniciamos a obra e a gente está finalizando já, mas com crescimento, né? Com crescimento, né, para o nosso cliente. Foi a entrega que a gente fez do nosso bom trabalho, o nosso empenho, sempre com muita coerência, sempre trazendo soluções para o nosso cliente, onde tinha um problema, se a gente não tinha naquele momento, mas que a gente iria buscar uma solução, alguma coisa para a gente resolver alguns problemas que durante a obra sempre tem, né? Mas o importante é que a gente está sempre lá e vamos resolver ou buscar soluções, né? Então a Galdino vem crescendo bastante e eu tenho certeza que é a forma que a gente trabalha, a forma que a gente entrega, né? O diferencial que a gente entrega para os nossos clientes, eu sou convicto que é a forma que a gente trabalha, né? São princípios, né, Galdino? Então, se você tem os princípios bem desenhados, aquilo que você acredita que é importante, que é inegociável, se você desenhou esses princípios, se os teus filhos têm acesso a esses princípios, teus funcionários também, se eles conhecem, economiza até tempo. Então vai surgir, por exemplo, uma situação inusitada, um problema, como você bem mencionou, né, que pode acontecer um problema. Sim. E aí, o que faz? Talvez você vai ter que pesquisar, pensar, vou fazer assim, vou fazer assado, muita coisa vai ter que ser construído na hora, vai pensar. Sim. Agora, tem algo que vocês já vão partir daí para frente, que é os princípios.
O que a gente não faz? O que a gente não faz a gente já sabe, a gente não é desonesto, a gente não vai fazer nenhum tipo de coisa que o cliente não vai saber, a gente vai acordar. Então todo mundo conhece isso, não tem como dar errado. E se der errado, tem como corrigir, tem como recuperar. Né? Esses são muito importantes, pelo que eu venho acompanhando assim, né? Isso a gente trabalha lá eu trabalho com muita transparência, porque eu aprendi que o certo não vai dar errado e o errado nunca vai dar certo, né? Então a gente trabalha com bastante transparência, né, junto aos nossos clientes, e quando tem qualquer situação que eles precisam de esclarecimento, eu mesmo vou pessoalmente esclarecer, resolver, para a gente chegar com um acerto, ver o que precisa, o que não precisa. Então algumas coisas é resolvido com o nosso técnico em obra, porque a gente tem um técnico que atende todas as obras, que faz a parte do operacional, que é onde eu fazia anteriormente, e agora eu estou me preparando a empresa para sair do operacional e esse técnico assumir a parte operacional. Então, tem muitas coisas que ele já está habituado, já está treinado, capacitado para resolver essas questões em obra que às vezes nem chega para mim. Ou quando chega ele diz, ocorreu isso, a gente fez isso, né, para resolver. Ótimo, é isso aí que tem que ser, né? Parabéns por essa decisão, porque muita gente, muito empresário que eu conheço, que eu já acompanhei, tem um apego muito grande pelo que faz. É aquela paixão, né? Aquele gosto pelo trabalho, gosto pelo negócio, e a pessoa gosta tanto, que ela quer continuar fazendo aquilo a vida inteira. Mesmo que isso vá amarrar o negócio, mesmo que isso vá fazer dela não um empreendedor, não um empresário, um investidor, mas vai ser um funcionário digamos assim, um funcionário do próprio negócio. Sim, exato. No começo é isso, tá certo, tem que ser mesmo, mas depois... Tem uns momentos, né? Depois você tem que se desconectar. É igual o filho, né? Teus filhos, em algum momento, ou se já fizeram isso, eles vão fazer, em algum momento eles vão dizer: tchau, pai, agora eu tenho minha família, agora eu tenho minha casa, eu vou te honrar, vou te respeitar, mas na minha vida você não tem mais interferência. Vai ocorrer, né? E tem vários empresários que têm dificuldade de fazer isso, por apego ao negócio, por achar que não tem ninguém no mundo capaz de fazer aquilo que ele faz, por medo de ser roubado, medo de ser passado para trás. Mas se eu contar isso aqui, se eu ensinar, ele vai aprender, vai montar um negócio melhor. Que faça e que seja muito bem abençoado. Se ele conseguir aprender a montar um negócio melhor, você não tem nada a perder, muito pelo contrário, você só tem a crescer. O que eu falo nas conversas lá com o nosso pessoal é que eu quero que eles, o que eu sei, eu quero passar para eles, para que eles aprendam, né? Então, esse técnico eu iniciei com ele iniciou de servente na nossa empresa, eu capacitei ele, treinei ele tecnicamente, foi para aula, estudar, aprender a construção civil, e na prática tudo o que eu aprendi eu passei para ele e passo para ele, e falo para ele: um dia, se tu seguir esses passos, um dia tu pode ter a tua própria empresa. Então eu não tenho medo que ele saia, não que eu quero que ele saia, eu quero que ele, que ele cresça. Mas se um dia ele montar a sua própria construtora, eu vou ficar feliz, porque eu tenho certeza que ele vai dizer: eu tenho isso aqui hoje porque eu aprendi na Galdino. Então isso, eu não tenho medo disso. Eu sempre busco estar inovando e buscando as coisas novas, até mesmo sustentabilidade, outros materiais, outras tecnologias, né? Aqui no Brasil as coisas demoram ainda um pouco, é o que eu vejo chegar, mas chega mais lentamente, o negócio de tecnologia, novos materiais. E quando vem na nossa função, as equipes têm um pouco de restrição de novos materiais. E o que eu faço? Eu busco as novas tecnologias que eu acho que é bacana para a gente, para a Galdino e para os nossos clientes, que trago condição de economia, rapidez, leveza, sustentabilidade. Eu já começo a preparar os nossos colaboradores antes.
Ó, tem um material assim que eu estou vendo, estou pesquisando se vai ser bom para a gente ou se não vai. Se for bom, eu vou trazer. Então, quero que vocês já começam a pesquisar, já começam a estudar esse material, já mostro o material para eles, já dou o caminho para eles já começar eles mesmos ter a procura, a busca. Então, aí a gente vai trocando ideia. Ó, eu vi lá, é bom. Acho que vai ser bom para a gente e tal, por isso e por aquilo. Então eu já trago uma ideia para eles antes, já vou preparando eles. Quando eu chego com essa tecnologia nova, eles já sabem, não é aquele susto, né? E aí eu sempre digo, ó, é um material novo, a gente vai ter que aprender a técnica, como assim trabalhar, como lidar com esse material. Então vamos treinar a nossa equipe para ser uma equipe bem qualificada e que com isso todo mundo ganha. Você tem quantos colaboradores hoje? Hoje tem em torno de 25. 25. A gente trabalha com uma equipe mais enxuta e trabalhamos com agendamento de obra. A gente não sai pegando e tal. A gente agenda. A gente, se conseguir atender em tal mês, foi bom para você, a gente atende. Senão a gente não tem condição. Para a gente não ter, digamos, cliente insatisfeito, com atraso de obra, e com isso a gente consegue entregar as nossas obras no prazo ou até antes do prazo. Tipo assim, as obras que a gente toca, que a gente gerencia a obra, as nossas obras são feitas mais rápido. Isso eu tenho certeza, a gente faz isso diariamente. Então eu já tive algumas obras que a gente assumiu um compromisso, Alex, que até hoje o pessoal me chama, pô, o Galdino é doido pegar esse compromisso e tal, mas se a gente organizar, fazer um planejamento de obra, de execução e um cronograma e seguir aquele cronograma e que tudo ocorra bem, material, projeto não altere, o tempo ajuda obviamente também, a gente consegue hoje fazer obra em bem menos tempo, isso com planejamento, organização. Deixa eu tirar uma dúvida minha, eliminar uma ignorância minha. Por exemplo, negócio de construção, né? Você tem a tua construtora, você constrói só, por exemplo, eu quero... comprei um terreno aqui, eu quero montar minha empresa nesse terreno, eu preciso que você construa para mim. E aí você vai fazer o orçamento, vai apresentar a planta, o projeto, eles vão adaptar e você faz a construção em tanto tempo. Ou você faz, e as construtoras em geral, né, não sei como é que funciona, fazem, por exemplo, compram um terreno, como eu estava comentando, né, nos bastidores contigo, compram um terreno, derrubam uma casa, fazem um prédio e daí vendem os apartamentos. Tem essa diferença? Tem construtora que só faz comercial, só faz indústria, só faz residencial, só constrói casa, ou só constrói prédio. Como que é o teu negócio, como que funciona? Certo. É só uma curiosidade minha mesmo. Certo. Não, a Galdino hoje constrói as suas obras para cliente final, né? O que é o cliente final? Na maioria das vezes, Alex, o cliente traz o projeto pronto para a gente orçar e executar. Algumas obras a gente, com engenheiros e arquitetos parceiros, faz os projetos para a gente já leva a equipe toda. Então, de projeto, arquiteto, engenheiro, gerenciamento de obra, também a gente faz isso também. Mas a gente não trabalha como a grande maioria, é só prédio, é só casa, é só casa. Eu vim da escola de fazer casas de alto padrão, desde 87, quando cheguei aqui, a minha escola foi, a empresa onde eu trabalhava já era formada nisso. Então eu aprendi muito isso lá. Então você faz casa também? Casas. Faz também, legal. O nosso foco é casas de alto padrão. Mas a gente também atende a indústria, né? A gente assim, nesse momento a gente está fazendo uma obra dentro de uma indústria. Mas faz obras comerciais, reformas, a gente também faz porque tem a equipe
né, que já está acostumada a fazer esse tipo de obra também. Então a gente não fica limitada só a reforma ou só a casas de alto padrão. A gente é especializado em construção de casa de alto padrão, que entrega pronta para o nosso cliente. O nosso cliente, por exemplo, eu citar uma obra que a gente fez em 2019. Essa foi um objetivo, assim, uma obra bem, digamos, com tempo muito curto, mas a gente conseguiu iniciar a obra em maio e em dezembro entregamos 1.500 metros quadrados de obra. Então é muita metragem, e não foi só levantar e cobrir, rebocar e pôr cerâmica e pronto. Não, junto em parceria com o escritório de arquitetura, a arquiteta cuidou de toda a parte de interiores, decoração, móveis, cortina, enfim, tudo, louça, os detalhes, roupa de cama, tudo. Eu fiz a parte de execução em obra e ela cuidou de toda essa parte. Então, quando a gente encerrou, fomos entregar a obra, que foi dia 20 de dezembro, dia 10 de dezembro eu já saí da obra com a obra pronta, mas ficou alguns detalhes, está lá uma TV, um puxador, isso. Que é aquele encantamento, né? O encantamento. Então ela ficou, os últimos dias, ela ficou em obra, atendendo lá, fazendo a parte dela, que ficou muito bem feito. E dia 20 a gente entregou para o nosso cliente. Então foi uma satisfação para nós, entregar em tão pouco tempo a casa para os nossos clientes, para eles passar o Natal, o seu final de ano com suas famílias, que esse era o objetivo, iniciar a obra em maio e em dezembro entregar para o nosso cliente. Então, assim, o tempo é pouco para muita obra. Se eu mostrar a obra um dia, vai ter uma oportunidade de mostrar, vai ver que foi Deus que me ajudou, na verdade, porque sozinho a gente não consegue também. Uma equipe bem montada, bem estruturada. Eu gerenciei essa obra toda do começo ao fim. E então foi muito gratificante a gente chegar no final do ano e entregar a obra para os clientes no prazo, e eles entrar somente com as malas, não se incomodaram, com mais nada. E durante esse tempo de obra, esse 1 ano de obra, os nossos clientes foram 2 vezes só durante a obra. Foram uma no início e outra no meio da obra. Aí o que foi bacana foi eles falarem assim: agora eu só volto aqui, Galdino, quando a obra estiver pronta, para não me estragar a surpresa. Eu quero ver a surpresa. Então foi muito bacana. Legal. Eles só disseram: vai estar pronta, Galdino? Vai estar pronta. E Deus honrou o nosso compromisso e conseguiu entregar. Então essa obra eu falo com bastante êxito, porque realmente foi uma obra assim, muito rápida e eficiente, né? E tudo com acabamento de alto padrão, né? Então pensa, uma obra dessa, entregar nesse tempo curto e ainda entregar bem. Então foi muito satisfatório para Galdino fazer mais uma entrega de uma obra dessa, um empreendimento desse, com a metragem tão grande, alta, e conseguir entregar e no prazo. Então isso foi muito assim, alavancou, né? Tanto é que no ano seguinte o cliente nos contratou para fazer mais uma obra. Essa pergunta que eu te fiz, você pode ter certeza que muitos clientes teus, muitas pessoas que ainda não são clientes, mas que pensam em construir, pensam em investir na parte da construção, comprar terreno, construir uma casa para vender. Muita gente talvez também tenha essa dúvida. E como é importante usar essa habilidade de comunicação, como é importante você separar um tempo, como você tem feito, de gravar stories, de gravar vídeos lá na obra, ali junto com o pessoal, mostrando: ó, tá vendo? Isso aqui eu usei tal material. Eu vi o vídeo que você mandou, né? Isso aqui eu usei tal material, feito disso, feito daquilo. Isso vai fazer com que aconteça tal e tal e tal jeito. O que isso traz? Primeiro, isso te traz autoridade.
Quando as pessoas veem você falando nas tuas redes sociais, os teus colaboradores, com domínio técnico sobre o que você faz, sobre a tua obra, lá presencialmente no pátio, elas enxergam em você uma pessoa que é autoridade nesse tema, que domina esse tema. Certo. A autoridade gera o quê? Confiança. Pô, se o cara é referência, se o cara tem experiência, se ele entende a esse ponto, ele não é só um figurão lá de colarinho branco que está no escritório, no ar-condicionado, comprando, vendendo, dando ordem. Não, ele está lá na obra, ele está no dia a dia, ele acompanha. Ele sabe qual material que ele está comprando, ele sabe como aplicar esse material, ele já fez, isso traz autoridade. E como que se transmite autoridade? Fazendo aquilo que você já faz, comunicando com habilidade. Muita gente sabe muito sobre algum determinado tipo de assunto. Muita gente ela domina aquilo que faz, só que acaba perdendo oportunidades de negócio, perdendo vagas de emprego, perdendo promoções por não saber se expressar. Vamos num exemplo mais simples. Uma pessoa que você vai contratar para fazer a tua obra, né? Essa pessoa ela vai ter que chegar até você vai fazer uma entrevista com ela. Ela não vai precisar usar oratória no dia a dia. Ela não vai precisar da fala dela o tempo todo. Ela vai pedir um material, alguma coisa ou outra. Não é a habilidade que ela precisa no dia a dia. Agora, se ela não souber transmitir a competência dela durante a entrevista, durante aqueles 15, 30 minutos, você não vai contratar. E não é porque você é um cara ruim, não é porque você é um cara malvado, porque quais são os recursos que você tem para conhecer a pessoa em 15, 30 minutos? É a fala. A pessoa pode te trazer um currículo muito bem elaborado, mas como que você vai confiar e saber se aquilo que está ali é verdade? Através da análise da comunicação que a pessoa está fazendo. Eu vejo muita gente boa, competente, e chega numa entrevista, ela perde a vaga porque chega em cima do horário, não chega com a roupa legal, ela praticamente é arrastada pelo recrutador na entrevista, se o recrutador não fala nenhuma palavra, ela não fala nenhuma palavra. E aí, como é que o recrutador vai saber que aquela pessoa é boa? Não tem como. Não tem realmente, né? A oratória é o recurso para isso. E tudo que eu falei, da pontualidade, da roupa, da ansiedade, isso também é oratória. As pessoas têm em mente que oratória é só para pastores, para políticos, para professores, para grandes palestrantes. Não, oratória trabalha coisas para a tua vida. Eu uso técnicas que eu aprendo com oratória, às vezes até no trânsito, às vezes até na rua, no dia a dia. Certo. Quer ver um exemplo bem simples? Ansiedade. E tem um aparelhinho que está na sua frente, o tal do celular, que todos nós temos um, né? Eu também tenho, que ele é um autopotencializador da ansiedade. Por quê? A vida real, ela exige paciência, ela exige calma, as coisas demoram, as coisas são amarradas, as coisas são burocráticas. E no celular, não, no celular é tudo instantâneo. E quando não é, você vai e compra um celular que seja. Pô, isso aqui tá travando, isso aqui não presta mais, eu vou comprar um celular mais novo, porque isso aqui tá travando. Eu não posso esperar 3 segundos abrir uma foto, eu preciso clicar na tela e a foto tem que aparecer na hora. Eu não posso esperar. Não, eu não posso esperar. O celular não me deixa esperar. E aí as pessoas ficam com a mente cada vez mais acelerada, a vida cada vez mais acelerada. É até moda, é até bonito a pessoa te perguntar: "Ei, como é que você tá?" Cara, tá corrido, tá puxado. Isso já virou algo que, se tua vida não tá corrida, se a tua vida não tá puxada, tem uma coisa errada, não pode? Como assim? Como assim tua vida não tá corrida? E na verdade deveria ser o contrário. Essa ansiedade, se você não souber trabalhar, pode te dar grandes prejuízos financeiros, emocionais, na família. E para falar em público, você tem que saber que a ansiedade, ela nunca vai sumir completamente.
Alex, eu quero perder o medo de falar em público, eu quero falar bem, eu não quero mais sentir nervosismo. Não tem como. Sabe por quê? Quando a gente começou a conversar, na primeira sessão, eu comecei falando assim pra ti, Renato, eu vou começar te decepcionando. Eu gosto de começar decepcionando. Por quê? Porque se eu começo decepcionando, você já, tua expectativa que estava alta às vezes foi lá para baixo. E o que eu falei para ti? Renato, não existe medo de falar em público. Aí talvez você ficou pensando lá, e as pessoas que estão assistindo aqui pensando, como assim, Alex? Como que não existe medo de falar em público? Eu tenho medo de falar em público. Quando eu vou falar, minhas mãos ficam suadas, minha mão fica tremendo, minha voz não sai, minha boca fica seca, me dá vontade de ir no banheiro do nada. Eu posso estar em jejum que me dá vontade de ir no banheiro. Como que você vem falar que não existe medo de falar em público? Sabe qual que é a questão? O que existe verdadeiramente não é o medo de falar em público. Por quê? Quais são as... Vamos ser bem racional aqui nesse podcast. Você aceitou o desafio de vir aqui hoje, sendo que há um pouco mais de um mês atrás você tinha uma série de dificuldades que você mencionou antes, né? Sim. Tinha uma série de medos, de receios de se expressar e tudo mais, e você aceitou esse desafio de vir aqui. Vamos pensar quais são os perigos reais que você enfrentaria aqui hoje. Aí você vai me dizer, Alex, mas eu podia estar aqui falando, esse lugar aqui pegar fogo. Tá, esse lugar pegar fogo não tem nada relacionado a falar, né? Sim. Ah não, Alex, mas tá vendo essa mesa aqui cheia de eletrônico, microfone, isso aqui pode me dar um choque. Cara, aí você vai pro racional, você vê que não tem nenhum risco real. Pode parecer ridículo o que eu tô falando, mas é para ser ridículo mesmo, sabe por quê? Porque o medo, ele é um instinto de sobrevivência. E ele é bom. A primeira coisa que é preciso entender, Renato, é que eu ter medo é bom, não é ruim. Já pensou se a gente não tivesse medo de nada, o tanto de doideira que a gente ia fazer na vida? A gente ia comer tudo que tem hoje, porque não tô nem aí para amanhã, se vai faltar comida, se não vai. Você entregou uma obra lá, ganhou uma grana, você ia torrar tudo numa viagem, ia fazer... Cara, você não ia se preocupar com o teu casamento, com o que a tua esposa vai pensar. Cara, você ia atravessar a rua sem olhar, andar 200 por hora. Tu não ia ter medo de nada. É verdade. Ter medo é bom, é um instinto de sobrevivência. Da onde que vem esse instinto? Vamos pensar no conceito histórico. Lá, quando o homem não tinha tecnologia, não tinha um celular, não tinha o tanto de coisa que tem hoje, o homem precisava sair à caça para se alimentar. Então o homem ia lá procurar um animal. Existiam duas situações, Renato. A primeira era do animal ser menor, uma presa, e que ele poderia caçar. Então ele ia para cima e ia partir para agarrar o bichinho. E como que ele vai agarrar? Com as mãos? Ou vai dar uma porretada, ou vai agarrar. Onde que precisa ter energia e força? As mãos. Aí você começa a pensar, opa, é nas mãos? Então para ter energia nas mãos precisa ter adrenalina. O que acontece com o excesso de adrenalina? Dá tremedeira. Mas lá, naquela época, como o cara vai pegar o animal, ele vai pra cima, vai pegar o bicho e pronto. Agora, e se o animal fosse maior, o que ia acontecer? Ele tinha que, opa, esse animal aqui eu não vou conseguir caçar, eu tenho que fugir. Pernas para que te quero, eu vou sair correndo para não ser comido pelo bicho. Onde tem que ter a descarga de adrenalina, onde que tem que ter a maior concentração de energia? Nas pernas. Aí você pensa, opa, caraca, é verdade. Quando eu vou me apresentar, quando eu vou falar, eu sinto minhas mãos tremerem, eu sinto minhas pernas tremerem. Por quê? Porque tem um instinto de sobrevivência mandando um alerta. Ei, você está em perigo, sai daí. Mas, Alex, mas a gente acabou de ver que não existe medo, não existe perigo real. É porque o cérebro não distingue o que é um perigo real do que é um perigo imaginário, do que é uma situação imaginária. Por exemplo, a sala pegar fogo. É um perigo real ou é imaginário? É real. Se começar a pegar fogo, você precisa ter adrenalina para sair correndo. Você não vai pensar, não, mas peraí, a gente não acabou o podcast.
Ah, não, cara, você vai catar teu celular aqui e vai sair vazado. Você pode estar morrendo de sono, você pode estar em qualquer situação. A descarga de adrenalina vai te mandar sair. Teu corpo vai te obrigar a sair. Isso é bom, não é? Sim. Agora, como o cérebro ele não distingue o medo real do perigo real do perigo imaginário, ele vai te causar as mesmas sensações numa outra situação. Por exemplo, quando você era criança, você falou, né? Quando você era criança, quando você era adolescente, e você ia falar na escola, o que acontecia? O teu professor, talvez os teus colegas iam te zoar, iam reclamar, você ficava naquela situação constrangedora. Quando aconteceu isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, teu subconsciente fez o quê? Renato, você não vai mais passar por isso. Eu vou te proteger dessa situação. Cada vez que acontecer isso, eu vou te preparar para fugir. Você não vai mais sofrer isso aqui. Isso aqui não é para você. E quando acontece de novo, quando você precisa falar de novo, o que acontece? Você não lembra, às vezes, conscientemente do que você já passou por isso, sim, mas o teu subconsciente lembra. E ele te manda a resposta através do teu corpo. E aí você tende a querer fugir. Só que você não pode fugir, você tem que estar ali, você tem que falar. Se você fugir, você não vende obra. Se você fugir, você não trabalha. Você não arruma emprego. Você não conquista um cônjuge, não arruma uma mulher. Tem que enfrentar. Casa, né? Tem que enfrentar. Mas como que enfrenta então, Alex? Beleza, eu entendi que não existe medo, né? É a sensação, o instinto de sobrevivência, isso é bom. Mas como é que eu faço? A primeira coisa é você entender que você tem um Deus todo-poderoso que fez perfeito. Perfeito, Alex? Sério? O jeito que ele te fez, sim, segundo a vontade dele, é perfeito. Então, ele te deu recursos, ele te deu um potencial. Ele te deu o recurso da voz, ele te deu o recurso de você poder gesticular, de você poder... Então, usa isso a teu favor. Primeiro, tenha consciência que Deus te fez para dar certo. Se você aceitar isso, se essa for a tua identidade, já é meio caminho andado. O que aconteceu lá com Moisés? Lembra da história de Moisés? Moisés recebeu a ordem de Deus de ir lá conversar com o faraó para libertar o povo que estava cativo lá no Egito. Qual foi a reação de Moisés? Aquilo é um aprendizado tão pesado que a gente vai mostrar isso de uma outra forma hoje. O que Moisés falou para Deus? Não falou para o patrão, não falou para o pai, para a mãe, ele falou para Deus. Eu não posso fazer isso, eu não consigo falar. Eu sou gago, eu não posso. Como que eu vou falar com o faraó? Não, eu não. Escolhe outra pessoa, Deus, eu não. O que Deus falou para ele? Deus juntou ele no meio e falou: não fui eu que te dei o poder para falar? Não sou eu que estou te pedindo para fazer isso? Se sou eu que estou te pedindo, então eu vou te capacitar. E o que na mente pequenininha que Moisés tinha na época pensou? Como que Deus vai me capacitar? Deus falou que ia capacitar, ele ia. Tá, Moisés arregou. Ele falou, não vou. A missão foi dada. E Deus, quando dá uma missão, ele vai cumprir. A escolha é tua de fazer parte dela ou não, de ser o protagonista dela ou não, mas aquilo vai... A Bíblia fala que até as pedras vão falar se a gente não falar. Deus não precisa da gente para cumprir a obra dele, mas ele quer nos usar para isso. Moisés falou que não. O que aconteceu? Arão foi o cara escolhido. Então, Arão foi o porta-voz de Moisés para falar com o faraó. E claro, depois Moisés entrou no jogo, tudo, e aí ele criou coragem. O que isso quer dizer? Que se Deus falou, se Deus diz que a gente pode fazer, a gente pode. Então, a primeira coisa é pedir para ele. A primeira coisa é fazer uma oração. E a oração tem poder. A segunda questão é você entender que se eu tenho Deus, se Deus é bom, se Deus quer que eu dê certo, então ele vai me capacitar. Ele me capacitando, eu crio o quê? Autoconfiança. Aí você começa a confiar em você mesmo, porque isso é muito importante. As pessoas têm dificuldade de se comunicar, têm trava, têm bloqueio de falar, porque elas não confiam nelas mesmas. Elas sempre acham que outra pessoa é melhor que elas para falar. Olha o que está lá na história de Moisés, o que ele achou? Não, chama outro,
eu não sou o cara. O que Deus falou? Não, você é o cara. A gente sempre acha que outra pessoa é melhor. E você podia ter feito isso, Renato. Você podia ter pensado, não, eu não vou falar da minha obra. Cara, eu vou cuidar aqui, eu vou continuar ali trabalhando no operacional, eu vou... Não, deixa eu quietinho aqui, mas não, você falou, não, eu vou capacitar um técnico, eu vou orientar esse cara, eu vou preparar esse cara para eu sair do operacional. E vai te dar liberdade para quê? Para fazer negócio, para estar lá no topo. Ter tempo, ter liberdade. Você está aqui no podcast hoje, numa quarta-feira à tarde, por quê? Porque você entendeu isso. Sim. Você entendeu esse jogo. Então, quando você tem autoconfiança, você, opa, eu consigo, eu posso. Você teve autoconfiança para vir aqui. Cara, agora eu vou ser bem sincero contigo. Numa aula individual, online, uma vez por semana, é quase impossível preparar alguém para ser um bom palestrante. É quase impossível preparar alguém para destravar completamente medo de falar em público. Agora, qual que é a questão? Eu entreguei as ferramentas para ti, eu ensinei as técnicas para ti. Você pegou o quê? Você pegou essas técnicas e você aplicou. Eu em nenhum momento estava preocupado se você ia chegar aqui e ia dar um show. Se você ia chegar aqui, cara... Nunca foi essa a minha intenção. Qual que é meu foco? Qual que é aquilo que eu coloquei no meu coração? Eu vou fazer com que ele tenha autoconfiança para falar em público. Só isso. Todo o restante é uma construção. E nisso você é bom. Construir comigo. Essa parte aí tu manja. Então, se eu te entreguei a autoconfiança, se você já... Esse ponto a gente já partiu junto, né? Você já sabe que você tem um Deus que te fez para dar certo. Você tem esses dois fatores, o que é? A parte seguinte é colocar em prática. Falar na frente do espelho. Quando você fala na frente do espelho, Renato, tem gente que não tem essa coragem, sabia? Por que as pessoas não fazem isso em casa? Porque, primeiro, tem vergonha das outras pessoas. Tem vergonha da esposa, dos filhos. Ah, mas eu não vou parecer um bobo, vou parecer um louco lá falando na frente do espelho. E aí tem duas questões. A primeira é que isso já te ajuda a tirar aquela coisa do ser ridículo. Ser ridículo para ti não é mais um problema. Sim. Se você se sente ridículo falando em público, eu já faço isso em casa, então tá tudo certo. E a outra, assim como o nosso cérebro ele não distingue o que é um perigo real do que é um perigo imaginário, ele não distingue o teu subconsciente do que é uma narrativa que de fato aconteceu, do que uma narrativa que você mentalizou, que você criou na tua cabeça. Quando você olha para o espelho, o teu racional, ele sabe que aquilo é você. Ele sabe. Se não soubesse, eu não ia conseguir fazer esse penteado bonito, né? Não ia conseguir botar uma roupa legal, a gente não ia conseguir se arrumar. Mas o nosso subconsciente, quando ele olha para o espelho, ele acha estranho. Você começa a olhar no teu olho, fixamente, assim, você fica meio desconfortável na primeira vez. Por quê? Porque aquilo ali para ele é uma outra pessoa. E tá aí a sacada. Você se acostumar a falar com outras pessoas, olhando nos olhos. Você se acostumar a se enxergar, corrigir tua postura, corrigir os teus gestos. Você vê, opa, eu estou muito parado. Eu não estou me movimentando, eu não estou usando meus braços. Eu tenho que me movimentar mais. Usar o recurso do áudio do WhatsApp. Quando eu mando o áudio e eu escuto o meu áudio, eu sei como que eu estou comunicando. Eu estou falando muito vício de linguagem? Né, tá, meu áudio está muito arrastado, meu áudio está muito rápido, as pessoas têm que reproduzir 10 vezes porque elas não conseguem entender o que eu falo. Não precisa nem ser áudio, você pode usar o recurso de gravador do celular para fazer isso. Sim. Eu posso utilizar o recurso do vídeo do celular, me gravar falando e começar a me perceber. Opa, eu falo muito vício de linguagem, eu não gesticulo, eu estou falando muito baixo, eu não consigo escutar a minha voz. Então você grava um vídeo, opa, falei muito baixo, grava de novo, grava falando mais alto. Como que trabalha o poder vocal? Você trabalha o poder vocal projetando a tua voz.
Se você tem uma voz muito fraca, você pode melhorar ela. Você tem que treinar, falar mais alto, treinar. Primeiro a tua postura. Se você fala muito para baixo assim, tua voz vai lá para baixo. O nosso amigo aqui, o Pedro, ele falou o seguinte: o microfone ele tem que estar reto com você, porque aí ele vai captar a tua voz. Se o microfone estiver longe, estiver fora, estiver desfocado, ele não vai captar a tua voz. Por quê? Porque a nossa voz ela tem uma projeção. Como que eu sei se as pessoas entendem o que eu falo? Já reparou que às vezes a pessoa tá falando com a outra assim, a pessoa fica o tempo todo, hein? Eu não entendi. Repete. Fala de novo. Se você toda vez que vai falar com alguém, você tem que repetir várias vezes aquilo que você já falou, ou você está falando muito baixo, ou você está falando muito rápido, ou você está falando enrolado. O que é falar enrolado? Emendar uma palavra na outra, comer sílaba, comer S, juntar, isso é falar enrolado, as pessoas não entendem. E se você está numa palestra, aí o estrago é maior, porque daí são várias pessoas que estão te ouvindo. Esses recursos simples que você tem em casa são fundamentais, são fantásticos para você conseguir melhorar a tua comunicação. Como que treina isso todo dia? Então, todo dia você vai na frente do espelho, pega um livro, faz uma leitura. Alex, eu não leio. Começa a ler. Começa a ler. Pega um livro, começa a ler, lê ele em frente ao espelho, olha para o que você está lendo, olha para a tua imagem, grava você lendo. Alex, eu falo muito arrastado. Leia mais rápido, começa a ler rápido. Alex, eu tenho dificuldade de ser conciso. Eu falo e no final eu não disse nada. O que você vai fazer? Anota aí. Você vai pegar um livro e você vai ler um capítulo desse livro. Vai cronometrar. Fechou o livro, você vai colocar 1 minuto, 3 minutos, que seja, depende do tamanho do capítulo. E você vai falar sobre o que você acabou de ler. Vai treinar 2 coisas. A primeira, a tua forma de estudar, para você se preparar para a tua palestra. No começo vai ser terrível, que você vai ler aquele capítulo inteiro, você vai fechar o livro, vai ligar o cronômetro e você vai... Cara, sobre o que era mesmo que eu li? No começo vai ser assim. Sim. E daqui a pouco você vai lembrando, até que você vai ajustando. Numa palestra, Renato, às vezes você vai falar com várias pessoas. Sim. Não vai ser só você que vai falar. Numa reunião não é só você que vai falar. Respeitar o tempo dos outros é fundamental, é a tua imagem que está em jogo. Se você tem 3 minutos para falar e você usou esses 3 minutos e não disse nada, você vai parecer um cara prolixo e muitas vezes as pessoas, por consideração, por respeito, por necessidade, vão te deixar terminar a falar. E aí você vai falar 5, vai falar 6. E a próxima pessoa que precisa falar, às vezes até ela vai falar, né? Daí aquela reunião que era 1 hora, virou 1h30, virou 2 horas. Mas quando as outras pessoas vão escutar essa segunda pessoa falar, elas não vão estar mais interessadas. Porque elas já cansaram de escutar falar. Então, você falando demais, você prejudica as pessoas que vão falar depois. Perfeito. Por isso é muito importante fazer esses exercícios de leitura em frente ao espelho. Usar o cronômetro. Saber se policiar na hora de falar. Renato, conta um pouquinho pra gente como que você se sentia antes da gente começar esse processo de mentoria, antes da gente ter a nossa primeira aula, a nossa primeira conversa, o que te incomodava, o que te atrapalhava, quais eram as tuas dores nesse sentido da comunicação? Certo. Antes de eu começar esse curso, essa aula, né, com você, Alex, eu me sentia retraído e com medo de ter gagueira e começar a me atropelar nas palavras e tal. Então eu tinha muito medo. Isso era o que mais me travava, né? E com essas aulas né, que você foi me dando, foi me capacitando, fui tendo mais calma ao falar,
mais lento, pausadamente. Então isso me deu mais confiança e com isso eu entendi agora hoje que eu sou capaz também de falar em público ou até mesmo reuniões, ou até mesmo vir aqui. Se fosse antes dessa conversa com você, eu acho que eu não teria coragem de vir aqui falar hoje aqui com você aqui, entende? Então hoje eu já me sinto capaz e vejo o quanto eu evolui. Eu sei que tem um monte de coisa ainda para mim melhorar e começar a pôr através do treinamento que você vem me passando e até hoje passando aqui. Então eu preciso ainda melhorar bastante, mas eu vejo que eu estou no caminho e hoje eu me sinto bem mais tranquilo, mais à vontade para falar com outras pessoas ou até mesmo reuniões de negócio. E falando do meu negócio, para mim fica mais fácil, porque o meu negócio eu entendo, né? Então fica mais fácil. Então eu aprendi muito. Então, do primeiro dia para hoje, eu já me sinto uma outra pessoa. E sabe por que você se sente muito mais à vontade de falar do teu negócio? Porque quando a gente fala sobre algo que a gente domina, é natural no nosso corpo a comunicação. As pessoas ficam em dúvida quando vão aprender, por exemplo, expressão corporal. O que eu faço com as mãos, Alex? O que eu faço? Eu não sei gesticular. No começo não faz nada. Se você não sabe gesticular, não faça nada. Porque o teu corpo comunica logo que você chega no ambiente. A tua roupa comunica. O teu olhar, a tua postura. Então, se você não sabe gesticular, às vezes você vai fazer um gesto meio atrapalhado, meio estabanado, vai tirar o foco do que você está falando. Você aprende a gesticular modelando. Eu sugeri que você escolhesse um palestrante, um orador para você se inspirar, que você gosta de assistir, você escolheu o palestrante, você assistiu às palestras dele e você começou a ver como que ele gesticula. Tá aí, gostei desse modelo. Cara, se movimenta de uma maneira que se parece comigo. E aí você vai no começo imitar na cara dura. Até que você vai adaptar esse gesto à tua personalidade, ao teu jeito. Mas até lá, vai falar em público, mãos soltas ao lado da cintura. A gente está aqui na mesa, né? Deixa a mão solta aqui na mesa, como você está fazendo. Não precisa ficar mexendo. E eu garanto que a hora que você entrar num tema que você domina, que você conhece, que você gosta, as tuas mãos vão saber o que fazer. Porque você se empolga. Sim. Daqui a pouco você está falando, daqui a pouco tuas mãos já começam a se movimentar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você aprender a ser intencional na tua gesticulação. Porque nós nos comunicamos, Renato, com 3 perfis. As pessoas que são auditivas, são aquelas que entendem melhor, absorvem melhor o conhecimento pelo que ouvem, predominantemente. Claro, a gente usa todos os sentidos, né? Mas predominante pelo que ouvem. Essa pessoa, você não precisa falar necessariamente o tempo todo olhando para ela, que você vai agradar ela. Beleza. E numa palestra, a pessoa vai se agradar do palestrante que fala com uma voz forte, que ele fala uma voz mais alta, consegue pronunciar bem as palavras, com uma boa dicção. Esse é o auditivo. Aí tem o visual. O visual, você precisa estar com uma roupa legal. Se você chegar na palestra com uma roupa nada a ver, fora do ambiente, ele já não vai gostar. Se você ficar lá parado o tempo todo, não trouxer nenhum recurso visual, nenhum slide, nenhum objeto para mostrar nada, você perdeu esse cara. Esse cara não vai gostar, não vai prestar atenção em você. E tem o sinestésico. O sinestésico é aquela pessoa que gosta de abraço, gosta de toque, gosta de pegar. O sinestésico, você não precisa ir lá na plateia abraçar ele, ficar... Não. As palavras que mencionam isso já atendem. Por exemplo, se você fala de emoção, se você fala de sentimento, você agrada o sinestésico. Se você usa recursos visuais com riqueza, se você fala num tom de voz legal, se você se movimenta, principalmente o movimento, não fica parado, estático ali o tempo todo, se você gesticula de forma bacana, você agrada o sinestésico. Só que você não tem como saber quem é quem na plateia.
tem como saber, quando você está com um cliente, como que esse cara é. Aos pouquinhos você vai percebendo, né, na fala dele, mas no começo você não sabe. Então você tem que usar os 3 recursos da comunicação. Você tem que variar o teu tom de voz, falar com uma boa dicção, estar com uma roupa legal, gesticular, se movimentar suavemente, olhar nos olhos. Por que olhar nos olhos, Renato? A não ser que você seja de uma cultura oriental ou você vai se comunicar com alguém que é de cultura oriental, o olho no olho é muito importante. Passa confiança, passa credibilidade, passa interesse. Claro que você não vai ficar fitando na pessoa igual um psicopata o tempo todo. Claro. Não é essa a questão. E isso precisa de treino também. No começo você vai se sentir desconfortável. Por que da roupa? A roupa, ela tem que estar adequada com o ambiente. Não existe uma roupa certa para você falar. Se você vai falar com um grupo de executivos, você não vai de bermuda e chinelo, a não ser que esses executivos estejam na praia. Você vai com uma roupa social, nem muito acima da deles, nem muito abaixo. Intermediária. Se você vai falar, por exemplo, para uma reunião de sindicato, para motoristas, para o pessoal da indústria, pessoal da obra, você não pode chegar também lá de terno e gravata, uma roupa muito engomadinha, muito... Você vai passar um ar de superioridade, eles vão te olhar de baixo para cima. Não dá conexão. Se não dá conexão, não tem comunicação. Você já perdeu um ponto com eles. Então você tem que tentar chegar um nível um pouquinho acima. Por que um pouquinho acima? Porque você é o orador, você é a pessoa que está falando. E aí eu quero entrar numa outra questão, que é, se é você que está falando, as pessoas já... Você nem abriu a boca ainda, mas as pessoas já te respeitam por isso. É uma coisa do subconsciente. Toda pessoa que vai assistir alguém falar em público, ela naturalmente começa torcendo por ela. Ninguém quer assistir uma palestra chata. Ninguém quer ver uma pessoa lá pagar mico. Alex, tem os maldosos. Sempre vai ter, isso sim. Mas a maioria das pessoas quer te ver dar certo. Até por uma questão de que a maioria tem essa dificuldade. A maioria das pessoas não é bom palestrante, não sabe falar em público. Então, se você está falando, se você está ousando vir aqui conversar no podcast, as pessoas já te respeitam por isso. Então, elas querem ver te dar certo. E eu falei antes, né? Não existe medo de falar em público. Sabe do que a gente tem medo verdadeiramente? Ao falar em público, nós temos o medo do que as pessoas vão pensar de nós. Quando eu estiver lá na frente falando, o que as pessoas vão pensar de mim? Será que elas vão gostar de mim? Será que elas não vão me achar feio? Será que elas não vão achar minha voz feia? Essa é a primeira preocupação. Se as pessoas vão gostar ou não. Isso chama-se necessidade de aprovação. A segunda questão é o outro perfil. A pessoa que ela é tão boa, ela domina tanto, ela tem tanto amor pelo aquilo que ela vai falar, que ela não se permite errar de jeito nenhum. E aí é o medo de falhar em público. Eu não posso falar nenhuma palavrinha errada. Deus me livre. E fica tão tenso que dá o branco. E as pessoas tentam decorar o texto. Não, eu vou decorar tudo que eu vou falar. Amigo, se você decorar tudo que você vai falar, tintim por tintim, a menos que você tenha uma memória super treinada, você esqueceu uma palavra, você lascou toda a tua apresentação. E aí é difícil recuperar. Por quê? Porque vai te dar todos aqueles sintomas e todo mundo vai ver, você vai ficar mudo. Acabou. Então não faça isso. Escreva a tua palestra num papel, da mesma forma que está passando pela tua cabeça. Não se preocupa com isso. Tintim por tintim. Beleza, é isso que eu quero falar, ajusta, tira isso, corta tudo que é detalhezinho extra, deixa o mais enxuto possível, depois coloca em tópicos. Começo, meio e fim. Pode ser uns 6 tópicos, beleza. E aí, os tópicos você vai levar de colinha. Não tem problema nenhum. Coloca no celular, num papelzinho, onde você consiga ver. Aí assim você não... Porque se você se preparou, como você tem que se preparar, que é treinar ali na frente do espelho, treinar, tá tudo bem. Você vai olhar uma palavrinha do teu tópico, você lembra de tudo. Você treinou, você ensaiou.
E se você esquecer uma, não tem problema, você vai para a próxima, daqui a pouco, opa, lembrei, volta naquele tema. E é muito importante, Renato, humildade. Errou, tá tudo bem. Errou, pede desculpa, volta. Pessoal, eu falei aqui que esse material aqui que eu usei nessa obra era dessa substância. Não é. Eu lembrei agora de outro material, me perdoem. Tá tudo bem, segue. Ou se você pensou numa informação, mas eu não lembro que data foi aquilo. Pessoal, realmente eu não estou lembrando agora que dia foi. Se tiver alguém perto da tua equipe, pergunta: Ô João, que dia aconteceu aquilo mesmo? Vê lá para mim e segue a tua palestra. Segue a tua palestra. Depois ele vai te trazer informação, você passa. Não fica paralisado, traumatizado com o erro. E se alguém te fizer uma pergunta difícil, uma pergunta que você não sabe responder? Tem dois tipos de pergunta. Aquela que a pessoa faz na maldade e aquela que a pessoa faz que ela precisa saber e você na hora não sabe. Não sofra, seja humilde. Olha, eu não tenho a resposta para essa tua pergunta. Ainda sorri para a pessoa assim, eu não sei. Mas eu te prometo que no final dessa palestra eu vou atrás da informação e eu te mando no teu WhatsApp. Pode ser? Ou você pode partir para uma outra questão. Tentar buscar a resposta com alguém que esteja ali. E se acontecer, por exemplo, você está numa reunião, você está com a palavra e alguém te fez uma pergunta num tema que você não domina, ou te pediu para falar de algo que você não domina, não fale. Não fale. Porque se você se meter a falar de algo que você não conhece, você pode se lascar. Porque você vai falar besteira, você vai ficar nervoso. Às vezes você quer na ânsia, não, quero falar, agora eu sei falar em público. Agora, não fale. Fale daquilo que você conhece, daquilo que você se preparou, ou daquilo que você tem um mínimo de conhecimento. O que é falar de improviso, então, Alex? Falar de improviso é, você tem o teu repertório de vida, certo? Tem muita coisa que você já sabe. Se dentro daquilo que você já sabe, dentro daquilo que você conhece, surgir a oportunidade de falar disso, você está preparado para falar sobre aquele tema. Você não precisa estudar. E aí, claro, daí vai do teu exercício em casa. Por exemplo, eu estou lá na igreja, né? E alguém me faz uma pergunta sobre oratória. Eu treino sobre oratória todo dia, eu estou preparado para falar de oratória. Eu não me preparei para aquela noite. Sim. Eu não estava esperando aquela pergunta, mas eu sei falar de oratória. Você sabe falar sobre construção. É um hábito que você precisa ter de... Lá no estudo do teu livro, vai folhando a página, acha um título, uma palavra. Construção vertical. Bota o cronômetro, fala 3 minutos sobre construção vertical, de supetão, assim. Folhas secas, 3 minutos, fala sobre folhas secas, tudo que vem na tua mente. Você treina o teu cérebro a pensar rápido, a buscar informação rápida, para você não ser pego de surpresa, não dar branco. Isso é falar de improviso, não é inventar na hora, não é falar qualquer besteira. Quando você sabe disso, você fica mais tranquilo. Eu não preciso falar o tempo todo, eu não preciso falar em qualquer situação. Cara, foi um prazer muito grande poder te conhecer, poder dar essa mentoria. Tenho vontade de falar aqui a tarde inteira sobre oratória, sobre comunicação. A gente descobriu, então, construímos essa ideia juntos de que não existe o medo de falar em público, o medo que a gente tem do que as pessoas vão pensar de nós quando a gente vai falar, o medo que as pessoas têm da gente falhar dentro das expectativas que nós criamos para nós mesmos ao falar em público. Então, não se cobre tanto. A gente não precisa se cobrar tanto, tem que ser perfeito, tem que... Não, calma. Vai construindo aos poucos a tua história. Treinando todos os dias. A comunicação se treina. Não, por exemplo, você aprende a andar de bicicleta. Você passa 20 anos sem andar. Quando você subir em uma, você vai conseguir andar, mas você não vai conseguir fazer um monte de manobra que talvez você fazia quando era criança, quando era moleque. A comunicação é mais ou menos assim. Eu já fui picado pelo mosquitinho do jatobom.
eu já tô bom. Quando eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro lá, curso de oratória, eu achei que já tava ótimo. Até que eu fui fazer um treinamento chamado Mastermind. Depois eu passei a ser apoiador do Mastermind e eu tinha que falar lá numa das noites, né? E eu não me preparei. Por quê? Eu já era bom, para que eu ia me preparar? Eu dei um branco na frente de todo mundo, eu fiquei arrasado. Aí eu entendi, eu nunca posso parar de treinar minha comunicação. Eu nunca posso parar de usar o trava-línguas, por exemplo. O trava-línguas é aquele exercício que você... o rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha raivosa roeu o resto. São coisas que treinam a tua dicção. Colocar uma caneta na boca, falar com a caneta. Vai abrir a tua mandíbula, teu maxilar. Eu não posso parar de fazer isso, senão eu vou enrijecendo de novo. É igual o músculo. Eu faço musculação e me fortaleço. Eu paro, eu vou voltando gradativamente ao meu estágio inicial. Essa mentoria serve para isso. Eu pego na mão da pessoa, caminho até um certo ponto, mostrando tudo o que é, que não é, como é que tem que ser. Dali para diante, eu só aponto o caminho. E aí a pessoa faz a caminhada dela com os recursos que ela adquiriu. Mas não pode deixar de caminhar. O treinamento é constante, é para sempre, né? Como você falou, parou de treinar, o músculo vai né, enrijecendo, vai encarangando. Então a mentoria, falar em público, você tem que estar sempre treinando e sempre pondo em prática, né? Se você usar sempre o mesmo tipo de material, sempre a mesma marca nas suas construções, sem parar para observar se aquilo ali ainda entrega o que a concorrência está entregando, se aquilo ali é bom, se não existiu coisa melhor, se não tem coisa que é mais barata e com a qualidade melhor. Se você ficar sempre no mesmo, você vai ficar para trás. E na oratória, na comunicação é a mesma coisa. Hoje nós vivemos, Renato, num mundo que as pessoas não têm paciência. Como eu falei lá no começo da conversa, a gente está consumindo hoje microconteúdos. Pouquíssimas pessoas talvez vão assistir esse nosso podcast inteiro. Vão sentar, assistir, Agora, muitas e muitas pessoas vão assistir aos cortes. A 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Por quê? Por conta do tempo, por conta da doideira do dia a dia, da ansiedade, de todos aqueles fatores. Quer pra ontem, né? As coisas mais rápidas. E a gente precisa se adaptar a isso. Então a gente tem que ser rápido, tem que aprender a sintetizar, tem que aprender a falar e ser entendido. Senão não gera negócio, senão a gente não avança. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de se permitir fazer esse processo de mentoria. E agora eu quero deixar você dar suas considerações finais aí, não sei o que você quer falar, mas usa esse tempo aí a teu favor. E muito obrigado. Bom, Alex, eu é que agradeço, né, o convite, a aceitar fazer esse treinamento comigo. Eu que realmente fico muito agradecido de estar fazendo essa oportunidade para mim. Então agradeço realmente de coração e quero que Deus continue te abençoando e vai abençoar ainda, né, cada vez mais. Então estou muito feliz com isso. Como eu falei antes, né, se não fosse esse treinamento, eu jamais estaria aqui. Então essa oportunidade que você me proporcionou foi acima da expectativa, né? Então estou muito contente com isso e se Deus quiser e Ele adquirir, a gente vai dar seguimento a esse novo trabalho, essa nova forma que eu estou buscando para minha pessoa, né? Então obrigado mesmo de coração. Um dia que eu puder retribuir, estarei à disposição aqui, Alex. Obrigado mesmo. Fechou. Pessoal, muito obrigado também por se permitirem buscar um conhecimento novo. Você que está assistindo esse podcast, você que
acompanhou ou está vendo esse corte aqui, você está atrás de alguma coisa. Isso é fato. E se você gostaria de evoluir a tua comunicação, assim como o Renato se permitiu, se você tem essa consciência de que no estágio que você está hoje, você pode perder negócio, você pode ficar travado, perder oportunidades, manda um comentáriozinho para mim, manda uma mensagem individual, que eu tenho o maior prazer de te ajudar a fazer a mesma coisa que eu fiz com o Renato aqui nesse processo de mentoria. E quem sabe você pode ser o próximo convidado aqui para um podcast, que eu acredito muito em compartilhar pequenos conhecimentos. Muito obrigado, um abraço, pessoal.